Noiva de Cristo, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Aqueles que nos assistem pela live, paz do Senhor Jesus, boa noite também. Louva a Deus por mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor, para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Quer dizer que você é um bem-aventurado em estar na casa do Senhor nesta noite. Quer dizer para você que eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Você que saiu da sua casa, quem sabe cansado de um dia de trabalho, um dia de esforço, um dia de correria, mas você, para a glória de Deus, você rompeu mais uma. Você está aqui adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no tema, livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 10. Enquanto você se identifica aí na palavra de Deus, eu quero ser grato ao Senhor, uma vez mais, e ser grato à vida do meu pastor Reinaldo, os meus líderes, cada um dos irmãos que se encontram aqui, os ministros da palavra do Senhor. Eu tenho até a liberdade com alguns de falar que eu tenho algumas referências aqui. Todos são minhas referências como homens e mulheres de Deus. Mas tem alguns que eu tenho mais intimidade, dá um apertão na costela dele e falo assim, é a minha referência, varão. Né, Vaz? Então assim, eu louvo a Deus pela vida de cada um. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa que está ali também. É minha guerreira, é minha intercessora. Nesse momento de luta, de guerra, de batalha, ela entra na batalha comigo. Amém, meus irmãos? Louvo a Deus também ali pela vida de duas primas minhas que estão ali. Eu até brinquei com elas ali atrás agora há pouco. Falei assim, ó, eu acho que tem alguém aqui que está mandando mensagem para vocês, dizendo que eu vou pregar hoje para vocês virem aqui me assistir. Eu me sinto honrado com isso. Amém? Fiquem à vontade, minhas irmãs. Minha cunhada também está ali, a Mauriceia. Se encontra presente também em nosso meio. Vem adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? Coloca para mim, por gentileza, na versão King James, se possível. Daniel, capítulo 10, verso 12. Todos encontraram, já está aqui na versão, né? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? E o anjo do Senhor prosseguiu-me, exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas. Sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas, e vim em resposta ao seu clamor. Amém? Podemos assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus esta noite. Queridos, essa mensagem, quando eu recebi o tema dessa mensagem, eu comecei a introduzir nessa palavra, nessa mensagem. Eu percebi um peso muito forte nessa palavra, porque ela vem remetindo à questão da nossa vida espiritual. E eu, para ser sincero aos irmãos, toda vez que a gente sobe na tribuna, no altar do Senhor, para fazer uso da palavra do Senhor, nós subimos com tremor e com temor. Então assim, queridos, eu levo muito a sério quando se trata do altar do Senhor. Eu levo muito a sério quando se trata de ministrar, fazer uso, fazer menção da palavra de Deus, porque eu sei que ela tem um peso, ela carrega um peso sobre as nossas vidas. Primeiramente, a palavra de Deus, ela corta o meu coração como ministro da palavra. Primeiramente, no momento que eu começo a estudar essa mensagem, ela começa a me corroer por dentro. Ela começa a me introduzir uma mensagem que ela me faz a olhar para dentro de mim mesmo e me posicionar em questão de eu chegar aqui e começar a falar sobre o amor de Cristo, começar a dizer
o que o Senhor tem a dizer através dessa palavra. Eu sou sincero para os irmãos, eu estou trêmulo com essa mensagem. E de forma assim, como que eu posso dizer, de uma forma nunca acontecida comigo. Então, irmãos, é uma mensagem que ela tem um peso, porque ela vem falando muito do mundo espiritual. E quando nós falamos do mundo espiritual, irmãos, nós entramos dentro dessa mensagem do profeta Daniel, que ele viveu uma situação complicada na vida dele. Daniel, um rapaz muito novo ainda, ele foi levado cativo pelo rei chamado Nabucodonosor. Esse rei Nabucodonosor, ele introduz em Israel, ele invade ali o território onde o profeta Daniel ele vivia. E ali a palavra de Deus vai dizendo que ele foi escolhido entre ele e outros jovens. A ordem era escolher, separar jovens bonitos, jovens saudáveis, jovens com bastante saúde, bastante inteligência, ou seja, pessoas que estavam aptas a servir ali ao palácio do rei. E quando Daniel ele é levado ao exílio ali de Nabucodonosor, ele começa a servir. E a palavra de Deus vai dizendo que ele serve, mas o que eu consegui entender nessa mensagem, que mesmo Daniel estando servindo fora do seu território, Daniel servia com excelência. A palavra diz que Daniel ele orava o tempo todo. E passou-se o tempo, passou ali por 3 reinados. E Daniel perseverante sempre. Ou seja, o lugar que Daniel foi inserido não mudou quem Daniel era. O lugar que Daniel foi inserido não mudou os seus princípios. O lugar onde Daniel foi inserido, os seus princípios que ele aprendeu no seu território, ele carregou para si. E eu posso entender que nessa mensagem, irmãos, eu já quero fazer uma aplicação para os irmãos. O território onde nós fomos inseridos, independentemente se for o nosso território ou não, ele não pode influenciar o nosso caráter. Ele não pode transformar a minha vida. Eu que tenho que estar lá e tenho que ser transformador. Eu que tenho que ser eu que preciso ser, naquele local que eu estiver inserido, eu preciso ser um influenciador, ao invés de eu ser influenciado. E às vezes nós se deparamos com situações que, dependendo do lugar que nós formos inseridos, nós acabamos sendo influenciados por pessoas, ou até mesmo por situações que às vezes nos levam a mudar o nosso comportamento, mudar as nossas origens. E eu posso dizer com bastante autoridade, os irmãos observaram a minha filha aqui louvando ao Senhor. E quando eu olho para minha filha louvando o Senhor, eu começo a fazer uma retrospectiva. Porque a palavra de Deus diz que eu e você precisamos, em Provérbios, vai dizer que nós temos que devemos ensinar o menino o caminho que se deve andar, porque até mesmo quando ele envelhecer, ele não se desviará dos caminhos do Senhor. E eu peguei esse princípio para mim, e quando eu orava o Senhor, eu já contei essa experiência para alguns dos irmãos, eu orava o Senhor e pedia ao Senhor, se o Senhor achasse graça em mim, o Senhor me desse uma filha, para que eu pudesse direcionar ela nos caminhos do Senhor. E na minha oração, um certo dia, Deus me mostra eu desenhando ela, e era exatamente ela do jeito que vocês viram ela aqui. Uma coisa que eu tinha certeza que ela não nasceria com o olho verde, porque na visão, na hora que eu iria pintar o olho dela, a visão cessava. Então eu já tinha certeza que seria uma menina. A irmã até fez ali um chá revelação, mas eu falei, não precisa fazer não, que eu já sei. Eu conheço a voz do meu Deus. Enfim, irmão, só para concluir. Você que tem seu filho, você que tem sua filha, irmãos, não abre mão de conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Não abre mão de direcionar os seus filhos no caminho que você deve andar. Ah, mas Augusto, por que você está falando isso? Vou te explicar o porquê, irmão.
Porque vai ter momentos na sua vida que você vai passar por guerras travadas. Vai ter momento em sua vida que você vai passar por situações inesperadas. Vai ter momento em sua vida que você vai depender de alguém para fazer igual a minha filha faz comigo. Existe um momento que eu não tenho força para orar. Existe um momento que eu não tenho força para ler a palavra de Deus. Porque eu não sou de ferro, irmãos. Eu sou de carne, sou de osso. Eu vivo minhas guerras também travadas, assim como cada um dos irmãos tem. E existe um momento nas suas guerras, assim como Daniel. Existe um momento que você chega num canto e você fala assim: não aguento mais, não suporto mais. E aí minha filha chega para mim e fala: pai, vamos orar? Pai, vamos ler a Bíblia? Queridos, não abre mão de ensinar aos seus filhos o caminho que se deve andar, irmão. Não estou falando isso aqui para me engrandecer. Não estou falando aqui para me exaltar. Não estou falando aqui para exaltar a minha filha, que o nome do Senhor que precisa ser exaltado neste lugar. Mas eu estou dizendo para você que é necessário você abrir mão das ofertas do mundo para que você possa viver o que Deus tem preparado para a sua vida. E o que me chama a atenção é que Daniel, naquele momento em que ele é inserido ali naquele local, ele não abre mão de orar ao Senhor. Por quê? Porque ele tinha os seus princípios. Ele já tinha os seus princípios formados. E a Bíblia vai dizer que esse menino, esse jovem, ele é levado ali aproximadamente de 16 a 20 anos. 16 a 18 anos em média. E ele passa por aquele exílio ali por média de 70 anos. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Não é porque você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos de crente, de servo do Senhor, que você não vai passar por provação. Não é porque você vive na igreja todos os dias que você está isento das provações diárias. Não, você não está isento, irmão. Então é por isso que você precisa ter uma vida de oração ao Senhor. Você precisa ter uma vida no altar com o Senhor Jesus Cristo. Você precisa todos os dias abrir mão do seu eu, abrir mão do seu conforto físico, para viver aquilo que Deus tem para você, para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos todos os dias, irmãos, renunciar a nós mesmos. Todos os dias é uma guerra travada contra a carne e contra o Espírito. O Espírito querendo pecar, a carne querendo pecar, o Espírito querendo te aproximar de Deus. São dois leões em guerra aqui dentro, ó, todos os dias querendo nos derrotar, irmãos. E nós precisamos todos os dias ser como Daniel, ter uma vida de oração, ter uma vida no altar com o Senhor Jesus Cristo. Porque vai chegar um momento ou outro, você vai precisar de você ter crédito no céu com o Senhor, e você orar, você buscar a palavra, você ler a palavra do Senhor. É como você fazer um depósito no banco todos os dias. E eu aprendi que o segredo não é você orar muito, o segredo é você orar sempre. O segredo não é você guardar muito, o segredo é você guardar sempre. Então, querida, a nossa vida espiritual, ela é dessa forma. Nós precisamos todos os dias nos alimentar, nós precisamos todos os dias fortalecer as nossas trincheiras espirituais, porque vai chegar um momento que nós vamos precisar, irmão. Assim como Daniel, a Bíblia diz que Daniel, ele passa por todo esse tempo exilado, aprisionado, vivendo numa região pagã. Ali havia outros deuses que eles adoravam, e eles também queriam obrigar que ele adorasse. Eu fico observando, às vezes nós se deparamos em lugares que, por causa do tempo que nós estamos ali, nós vamos se conformando, né, com certas situações. Nós vamos se moldando conforme aquele lugar. Imagina 70 anos, Daniel, 70 anos, na sua juventude, no seu crescimento ali. Eu posso dizer que a partir dos seus 18 anos estava em formação de caráter, formação na sua vida, na sua carreira. Eu posso imaginar Daniel ali naquela situação, vendo o crescimento daquele rei, o crescimento daquele lugar, que vai dizendo que aquele lugar ali era um lugar que eles adoravam deuses estranhos, e era um lugar rico. Eu imagino um jovem, hoje em dia, todo jovem hoje, o sonho dele é ser o quê? Ser bem de vida. Não está errado não, irmão, é isso mesmo, você tem que correr atrás mesmo. E eu posso imaginar aquele jovem sendo criado passo a passo, juntamente com aqueles reis ali ricos.
Eu posso imaginar Daniel olhando assim e falando bem assim: Paz, quando eu crescer, eu quero ter um palácio desse, como o palácio de Nabucodonosor. Só que eu posso imaginar também que nesse momento que a carne começa a pender para esse lado, eu posso imaginar que o próprio Espírito Santo vai no coração dele e diz assim: não, Daniel, o que Deus tem para você é muito melhor. Não abre mão não, Daniel. Não troca não, Daniel. Não troca não, Daniel, os seus princípios. Não troca os seus princípios pelo que você tem, pelo que está diante dos seus olhos, não, Daniel. Não troca não, porque o que Deus tem para você é muito melhor. O que Deus tem para você é muito maior. E eu imagino Daniel ali naquele confronto. A carne querendo bens materiais, a carne querendo crescer, a carne querendo, eu quero ser rico também, eu quero ter, quem sabe, eu tenho até a oportunidade de ter um rei desse também aí. Mas o Espírito Santo no coração dele dizendo assim: não, Daniel, não se ilude com isso não, Daniel. Não se ilude com isso não, Daniel, que isso é coisa passageira. Não se ilude com isso não, Daniel, porque essas coisas aí é coisa que vai passar, a terra, a ferrugem vai comer. O que Deus tem preparado para você é um céu de glória. O que Deus tem preparado para você é coisas maiores. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite, irmão. Não abre mão dos seus princípios por coisas desta terra. Não abre mão dos seus princípios para as coisas que o mundo aí fora está oferecendo para você, irmão. Porque o que Deus tem para você é muito maior. O que Deus tem para você é algo sobrenatural, irmão. O que Deus tem para mim e para você, irmão, nem se compara dessas coisas terrenas. Não se compara em carro bom, não se compara em mansão, não se compara em conta boa no banco. Deve ser muito bom, não sei se tem uma conta gorda no banco, não sei se é muito bom, mas deve ser muito bom. É bom, pastor Reinaldo? Tem uma conta boa, é bom, né? Pois é, mas são coisas passageiras, irmão. São coisas passageiras. É coisa que vai ficar aí. É bom sim a gente morar numa casa boa. É bom você poder falar bem assim: semana que vem agora eu vou viajar agora, vou fazer um tour aí. Isso é bom demais, deve ser muito bom. Você dá uma olhadinha na conta e fala: acho que aqui dá para mim agora até viajar pelo menos 15 dias aí, tá bom demais. É muito bom sim, claro que é. Mas o que Deus tem preparado para mim e para você nem se compara, irmão. O que Deus tem preparado para nós nem se compara com essas coisas terrenas aqui, que a traça e a ferrugem vai comer tudo aí, vai ficar aí, ó. Vai ficar aí pro anticristo. E o que me chama a atenção é que nesse decorrer desse passo a passo, Daniel passa ali para os 3 reinados ali. Em cada reinado ali eu posso imaginar que um mais rico do que o outro, um mais poderoso do que o outro. Mandava, ia. Manda vir, vem. Manda ir, vai. Manda comprar, compra. Manda fazer, faz. Só que chega um momento que Daniel, ele tem um particular com Deus. E Deus começa a mostrar para Daniel, a revelar para Daniel que ele precisava reconstruir Jerusalém. Precisava reconstruir tudo aquilo ali que tinha. Eu posso imaginar que isso era uma guerra interna que ele tinha. Uma reconstrução interna. Uma reconstrução, porque o caráter dele, ele tentaram desconfigurar o caráter dele. Eu imagino que essa reconstrução que Deus revelava para ele seria uma reconstrução interna. Daniel, eu preciso fazer uma reconstrução. E toda vez que ele lembrava do seu povo, toda vez que ele lembrava do seu território, e Deus falava que ia fazer uma reconstrução, Deus ia transformar de novo aquela nação, Deus ia transformar aquele povo, ele entrava em uma nova guerra. E aquilo chegou um momento que ele ficou entristecido, ficou moribundo, ficou pelos cantos. E aí Daniel, ele entra num propósito com o Senhor. Ele fala assim: Senhor, eu não aguento mais não isso não. Eu vou precisar agora ter um particular contigo. E a Bíblia diz que Daniel se retira. Existe um momento, irmão, na sua vida que você vai precisar se retirar para ter um particular com Deus. Existe um momento em sua vida que você vai ter que abrir mão da multidão. Existe um momento na sua vida que você vai precisar abrir mão daquele que está com você, daquele que anda contigo, para que você possa ter um particular com Deus. Você vai precisar de ter um particular com Deus. E a Bíblia diz que Daniel propõe em seu coração 23 semanas, que se conta 21 dias, e não se contaminar
não se alimentar com as iguarias do rei, não tomar vinho, não fazer parte mais daqueles banquetes. E Daniel se retira à beira de um rio chamado Rio Tigre. E lá foi um lugar onde ele teve um encontro com Deus. Ali Daniel, ele começa a orar ao Senhor. Ele começa a apresentar ao Senhor o que ele tinha proposto em seu coração. Só, queridos, que há momentos em nossas vidas que nós se prostramos, nós fazemos propósitos, nós se levantamos e falamos: Senhor, eu quero uma resposta. Só que o tempo de Deus não é igual ao meu tempo. O seu tempo não é determinado por Deus. Quem determina o seu tempo é Deus. Quem determina o momento do seu milagre chegar é Deus. Só que existe um momento em nossas vidas que Ele vai nos provar até onde está a nossa fé. Existe um momento em nossas vidas que Ele vai provar até onde está a minha confiança no Senhor. E Ele vai deixar eu orar. Ele já ouviu a oração. A palavra de Deus vai dizendo que Ele ouviu desde o primeiro dia. Desde quando Ele colocou o propósito no seu coração. Ele entendeu que Deus viu que Ele já tinha colocado o coração no altar e tinha apresentado para o Senhor. Ou seja, essa oração já tinha subido ao céu. E quando Deus determina a mandar a resposta, a Bíblia diz que o anjo mensageiro, ele se determina a vir para entregar a resposta a Daniel. Só que quando nós falamos do mundo espiritual, irmão, nós lembramos que o mundo espiritual, às vezes nós brincamos com o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual é uma coisa muito séria e muito organizada, que às vezes nós queremos fazer as coisas de qualquer maneira, irmão. Às vezes nós queremos fazer as coisas de qualquer maneira. Às vezes queremos levar as coisas de qualquer maneira. Só que existe uma organização no mundo espiritual, que quando a sua oração, quando você se posiciona diante de Deus com um propósito, esse mundo espiritual ele entra em ação. Porque Satanás, o inimigo da nossa alma, ele sabe que quando você se prostra diante de Deus com o coração contrito ao Senhor, a sua oração vai chegar ao céu e certamente Deus vai enviar a resposta. Só que no mundo espiritual existe uma batalha espiritual para impedir que essa resposta chegue até você, igual aconteceu com Daniel. O anjo da Pérsia, ele se levanta para interferir que o anjo mensageiro chegue até Daniel para entregar a mensagem, para entregar aquilo que Daniel tinha perguntado, pedido ao Senhor. A oração já tinha chegado aos tronos de Deus. A resposta já tinha sido determinada. Não, vai lá, leva a mensagem para ele. Ele está clamando, ele está buscando, ele precisa de uma resposta. Só que esse anjo, ele começa a impedir que o anjo da mensagem chegue até Daniel. E essa guerra ela ficou travada por 21 dias, a palavra de Deus diz. Essa guerra foi uma guerra de 21 dias travado. Aí beleza. Aí quando você coloca um propósito na mão do Senhor, você começa a orar. Não, vou orar 5 dias. Primeiro dia você ora, nada está acontecendo. Mas já aconteceu. Só que no mundo espiritual existe uma batalha. E você começa, vou orar o segundo dia. Mas Deus não está respondendo não. Deus, e aí? Rapaz, será que Deus está me ouvindo não? Nós queremos colocar Deus contra a parede, irmão. E nós não temos o poder de colocar Deus contra a parede não, querido. Às vezes nós temos mania de querer colocar Deus contra a parede. Não, eu quero a resposta. Eu quero que me responda no meu tempo, meu irmão. Em nome de Jesus. Não é no seu tempo, irmão, que Deus vai trazer a resposta, não. E eu entendi que durante esses 21 dias, Daniel, ele continuou perseverando. Ele continuou orando. Ele continuou buscando o Senhor. Ele continuou no seu propósito. Porque ele sabia que o propósito, ele sabia o Deus que ele servia. Afinal de contas, aproximadamente 70 anos servindo ao Senhor. Conhecia bem que Deus que ele estava servindo. Ele sabia bem a quem ele estava servindo. Então ele tinha uma intimidade com o Senhor, meu irmão. Porque mesmo ele estando exilado, ele não deixava de orar. Mesmo estando exilado, ele não deixou a intimidade que ele tinha com Deus. E é isso que nós precisamos ter, irmão. Existe um momento que nós estamos como se nós estivéssemos exilados. Existe um momento como se nós tivéssemos esquecido
Existe um momento em nossas vidas como se nós tivesse jogado nos cantos. Mas esse que é o momento que Deus quer ver verdadeiramente. Se aí dentro desse peito seu existe um verdadeiro adorador. Se aí dentro desse peito existe um verdadeiro adorador. Se aí dentro de você existe verdadeiramente um servo fiel ao Senhor. Porque as lutas vai vir, meu irmão, vai vir mesmo. Vai se levantar mesmo, porque o inimigo ele sabe o poder que você tem nas mãos do Senhor. O inimigo sabe que Deus te chamou. Não foi para ficar sentadinho não, irmão. E às vezes nós queremos nos acomodar. Às vezes quando o parafuso começa a apertar, as coisas começam a sair fora da linha, é onde que nós nos despertamos. Começamos a buscar, começamos a orar. Mas já pensou? Já pensou se Daniel ele se corrompesse porque ele estava exilado fora do seu território, fora do seu povo? E ele começa a esquecer de Deus. Ele começa a esquecer que ele tinha uma intimidade real com Deus. Já pensou se ele começa a olhar e falar bem assim, nada, aqui ninguém está me vendo, não. Que existe um momento em nossas vidas, irmão, que se nós não vigiarmos, se você não for crente de verdade, você começa a dizer bem assim, não, aqui ninguém está me vendo não, estou em outro território. E Satanás, ele é sem vergonha, ele é sujo mesmo. E às vezes ele coloca na mente da pessoa que de fato não tem ninguém te vendo, não tem ninguém te enxergando. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele com olhos, como chama de fogo, meu irmão, ele te enxerga onde quer que você estiver. E às vezes nós somos induzidos a fazer coisas que desagradam ao Senhor. Satanás vem na sua mente e coloca assim, não, ninguém está vendo não. Ninguém está vendo não tem ninguém aqui mesmo. Você conhece quem é aqui? Você quer ver Satanás tentar alguém é quando você vai para viagem para um lugar longe, você não conhece ninguém. E aí? Qual a intimidade que você está tendo com Deus no seu momento de guerra? Qual a intimidade que você está tendo com o Senhor no seu momento de luta, no seu momento de tempestade? Qual o momento, qual o tipo de oração que você tem feito ao Senhor? Qual o tipo de propósito que você tem feito ao Senhor? Como é que tem sido a resposta de Deus para a sua vida? Como que você tem recebido a resposta de Deus na sua vida? Você tem esperado o tempo de Deus? Ou você tem esforçado? Você tem arrombado a passagem porque você quer do seu tempo? E Daniel, ele se posiciona diante de Deus. E a palavra de Deus diz que de repente aparece a Daniel um anjo. Eu posso chamar isso aqui de teofania. Um ser direcionado por Jesus Cristo, por Deus. O próprio Deus apresenta a Daniel e traz uma mensagem para ele. Daniel, não se preocupa. Versículo 12. E o anjo prosseguiu e me exortou: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas. Sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante de Deus, e as tuas orações foram ouvidas. E vim em resposta ao teu clamor, mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Olha só, meus irmãos, foi 21 dias de guerra travada para que a resposta chegue até Daniel. Foi 21 dias de guerra travada para que a resposta chegue. E às vezes nós queremos uma resposta de Deus no nosso tempo. Às vezes nós queremos uma resposta de Deus, queremos forçar Deus a nos entregar a resposta antes da hora. Só que quem sabe se Deus não está te provando, irmão? Até onde está a sua fé? Até onde está a sua confiança? Nós precisamos, querido, aprender a entregar na mão do Senhor, confiar e descansar. Porque às vezes nós colocamos alguma coisa na mão do Senhor, entregamos. É como eu pegar essa caneta, esse microfone, entregar na mão do pastor Reinaldo e falar: pastor, vou fazer uma viagem, pastor, e eu quero que você tome conta desse microfone para mim.
Vou ficar uma viagem de 15 dias fora. Aí toda vez que eu lembro do microfone, primeiro dia, tudo bem, que eu deixei com ele lá, tal, beleza. Viajei. Dia seguinte eu ligo para ele, pastor, e aí, como é que tá meu microfone aí, pastor? Tá tudo certo aí? Não, tá tudo certo, beleza. Dia seguinte eu ligo de novo. Vai chegar um momento, o pastor falar bem assim, rapaz, por que você não levou esse microfone com você, irmão? Já que é para você ficar todo dia me ligando, preocupado. Você não entregou na minha mão, irmão? Então tá guardado, rapaz. E às vezes com Deus também é assim, irmão. Você entrega na mão do Senhor e você tá todo dia, Deus, e aí? Cadê a resposta, Deus? Se você entregou, irmão, entrega, confia e descansa. Entrega, confia e descansa. Entrega, confia e descansa. Porque está na mão do Todo-Poderoso, é Ele que está guardando. E às vezes nós queremos resposta imediata. Queremos resposta imediata. Mas Deus está dizendo que nesta noite, irmão, que tem propósito de Deus aqui no templo. Tem pessoas que se levantou com propósito nessa casa. E até agora você ainda não obteve o retorno. Até agora você ainda não recebeu a resposta. Mas a resposta já foi liberada do céu, querido. A resposta já foi liberada do céu. A resposta Deus já enviou. Mas existe necessidade de você perseverar na oração. Existe necessidade de que você persevere na oração, no jejum, na busca, na fidelidade ao Senhor. Que a sua resposta vai chegar no tempo certo. Se você tem propósito, você tem resposta. Se você tem busca, se você tem adoração, se você tem joelhos dobrados, pode ter certeza, irmãos, Deus não vai ficar te devendo nada não, querido. Pode ter certeza, Deus não vai ficar te devendo nada. Pode ter certeza absoluta que o Deus do céu, Ele tem resposta para você aqui nesta noite. Pode ter certeza que a mensagem já foi liberada. Está para chegar já em suas mãos. Quem sabe você tem orado pelo filho. Ah, mas tem 10 anos que eu estou orando pela vida desse filho. E você está querendo resposta rápida. Entrega, confia e descansa. Entrega, confia e descansa. Que Deus vai fazer aquilo que é aprazível aos olhos dele. Existe coisa em nossas vidas que nós pedimos ao Senhor e Deus não libera no seu tempo certo, no tempo em que nós queremos. Sabe por quê? Ele conhece que esse camarada que bate aqui dentro, ó, ele conhece as minhas atitudes. E existem momentos que você pede e Deus não te dá. Sabe por quê? Porque às vezes se Deus te der, irmão, você sai dos caminhos do Senhor. E é melhor você aqui dentro servindo ao Senhor do que você com os bens materiais lá fora. Eu podia muito bem vir aqui nesta noite e dizer bem assim, querido, você orou pela chave da sua casa própria. Você tem orado pela chave do seu carro. Você tem orado para Deus abrir porta para você trocar de carro. Eu podia muito bem fazer isso aqui, que Deus vai te dar a resposta. Porque Ele tem poder sim de responder. Ele tem poder sim de trazer, de te dar o melhor mesmo. A Bíblia diz que nós temos que comer o melhor dessa terra, irmãos. Mas é melhor eu vir aqui dizer para você o seguinte: se posicione mesmo diante do altar do Senhor. Abre mão das ofertas mundanas para servir ao Senhor. Abre mão daquilo que o mundo tem te oferecido lá fora. Que a traça e a ferrugem vai comer, irmão. Eu não estou dizendo que você não tem que adquirir coisa boa, não tem sim. Mas buscar primeiro o reino de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós estamos querendo buscar coisas primeiro, irmão, para depois nós buscarmos o reino de Deus. Às vezes nós estamos querendo coisas primeiro e estamos esquecendo que primeiramente é o reino de Deus que devemos buscar. E não é isso que Deus tem preparado para mim e para você não, querido. O que Deus tem preparado para mim e para você é algo melhor. E eu imagino que Daniel naquele momento ali, ele orando ali, buscando o Senhor. Eu posso imaginar ali, eu gosto muito daquele louvor que diz assim: se eu não te ouvir, eu morro. E eu posso imaginar que naquele momento que Daniel estava ali orando, passando por 21 dias de prova, 21 dias, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e ele falando assim: Senhor, minha resposta, Senhor. E aquele coração queimando, doido para ouvir a resposta do Senhor. Se coloque de pé, irmãos, que eu já vou terminar.
E Daniel ali doido para ouvir a resposta do Senhor. E Daniel ali com aquela guerra interna, aquela guerra travada. E ele falando assim para o Senhor, quem sabe com a sua alma gritando, gemendo. E ele orava ao Senhor, quem sabe vinha um louvor aos lábios de Daniel, dizendo assim: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Imagina Daniel, mas eu te uma oração ao Senhor através de louvor. E é assim, querido, às vezes Deus quer ouvir do seu momento de provação, do seu momento de guerra. Entra para dentro do seu quarto, fala com quem pode te ouvir. Entra para dentro do seu quarto e ora. Apresente o seu problema ao Senhor. Busque em quem pode te ajudar, porque às vezes, irmãos, nós temos facilidade em contar o nosso problema para A, para B e para C. Mas você não tem a sensibilidade de entrar para dentro do seu quarto e apresentar para o Senhor, para Ele que pode te ouvir, pode trazer a resposta para você, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa mensagem nesta noite ela fica impregnada em nossos corações. Que nós possamos sair daqui nesta noite, irmão, entendendo que a perseverança é a chave da nossa vitória. A perseverança, a busca ao Senhor, a fidelidade ao Senhor é a chave da nossa vitória. É a chave da nossa vitória, irmão. É a chave da nossa vitória. É a perseverança, é a busca. É o coração contrito ao Senhor. E você acha que Satanás fica satisfeito em ver você de joelhos dobrados? Você acha que Satanás fica satisfeito em ver você posicionado com a cara no pó, gritando por socorro, Senhor? Só porque ele sabe que se você tiver de fato o coração atrito ao Senhor, a sua oração vai subir ao céu e vai ter resposta. A sua oração vai subir ao céu e vai ter resposta. Eu quero em nome de Jesus profetizar sobre a sua vida nesta noite. Haverá resposta nessa semana ainda. A semana ainda não terminou, irmão. Continua perseverando. Haverá resposta do céu para a sua vida. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Você glorifica o nome do Senhor. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. a tua. Só a igreja. A voz do Senhor é oxigênio.